Queridos, nós estamos numa série chamada Luz. É o mês de Natal e nós batizamos a série de Luz. E hoje eu queria falar um pouquinho da luz, de um tipo de luz diferente. A luz da orientação espiritual. A luz da orientação espiritual. E o texto que eu escolhi para esse momento, para essa reflexão, é o texto de Provérbios 6, do 20 ao 23, que diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O que é orientação espiritual? O que é orientação espiritual? O que significa a luz de uma orientação espiritual? O que é direção espiritual? A direção espiritual ou a orientação espiritual é, acima de tudo, um auxílio para você, para mim, para nós discernirmos o caminho da santidade e o caminho da maturidade espiritual. A orientação espiritual é a prática que vai fazer você e eu crescer em nossa busca pelo divino, por Deus. Geralmente, ela se apresenta como orientação para que você possa crer na oração e para que você possa crescer na reflexão da palavra de Deus. E é aproximando a nossa alma de Jesus que nós conseguimos esse crescimento. É importante, queridos, se destacar também que ninguém se orienta ou se dirige sozinho. Ninguém se resolve sozinho. Ninguém tem todas as respostas como se fosse alguém autossuficiente. É preciso enxergar a vida, é preciso enxergar os conflitos e também as muitas oportunidades que se colocam diante de nós com a ajuda de alguém, com a orientação de alguém que nos oriente espiritualmente, de alguém que nos ajude e nos leve para o caminho do crescimento, para o caminho da experiência com Deus, de experimentar as virtudes do Espírito Santo. Então, o orientador espiritual é aquele ou aquela que ajuda a pessoa na descoberta da vontade de Deus para ela. Santo Agostinho tem uma frase célebre, ele diz assim: eu quero conhecer-me para humilhar-me, e quero conhecer-te para amar-te. Então, a orientação espiritual é possível perceber, na orientação espiritual, a busca por esses dois conhecimentos, de quem nós somos e de quem Deus é. À medida que eu me conheço melhor, eu conheço melhor a Deus, e à medida que eu conheço melhor a Deus, eu também me conheço melhor. E na Bíblia nós temos vários exemplos de orientação espiritual. Quando Moisés estava perdido no deserto com milhões de pessoas, milhares de pessoas, o seu sogro se aproxima dele e lhe traz uma orientação imprescindível. Imprescindível. Só
fazer uma parte aqui, estamos tendo simultaneamente o culto infantil. Então, se temos crianças aqui, elas podem ser levadas, conduzidas pela a nossa equipe de recepção lá no andar de cima, lá atrás, ok? Então Jetro vem para Moisés e lhe dá conselhos, uma direção divina de Deus através do seu sogro. Também nós temos outros exemplos de Eli e Samuel, quando Samuel ouvia a voz de Deus e não entendia que era Deus, Eli então lhe dá uma direção e disse para Samuel: quando você ouvir a voz novamente, diz: eis-me aqui, Senhor. Nós temos também Natã e Davi, Natã orientando Davi. Nós temos Elias e Eliseu. Nós temos Jesus e o colégio apostólico. Nós temos Barnabé e Paulo. Nós temos Paulo e Timóteo, Paulo e Tito. Pessoas que foram colocadas por Deus para guiar, para orientar, para conduzir ao amadurecimento espiritual, ao caminho da vida. Então, nesta noite, eu queria perguntar para você: quem caminha com você? A quem você recorre para ajudar você a discernir os acontecimentos da sua vida? Quem que te aconselha? Quem que te orienta a uma luz de Deus para mim e para você na nossa vida, que vem através de uma orientadora espiritual ou de um orientador espiritual? E queridos, em primeiro lugar, o texto diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Em primeiro lugar, há uma necessidade, todos nós, de orientação espiritual. Todo filho precisa de orientação para a vida. Por isso o texto de Provérbios é um pai dizendo ao seu filho com muito amor: guarda o que eu estou lhe mandando, guarda a instrução de sua mãe. Nós te amamos, nós queremos o melhor para você. E queridos, não são apenas os filhos que precisam de orientação espiritual. Nós precisamos, todos nós precisamos. No filme muito conhecido, de várias versões, desenho, filme, antigo, novo, Alice no País das Maravilhas, quando ela é questionada para onde ela desejava ir, e ela não soube responder, então o coelho diz para ela assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E queridos, assim como Alice no filme, muitas pessoas não têm absolutamente uma direção para seguir. Outras pessoas têm uma direção para seguir, mas não sabem exatamente o caminho que devem tomar para chegar lá. Há uma grande necessidade delas serem orientadas. Eu falava na semana passada sobre a luz do coração e falava como as pessoas, como a humanidade, como o ser humano vive uma vida sem direção. Como o coração humano natural, sem Jesus, sem a luz do mundo, é um coração que vive nas trevas. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão desorientadas, elas vão vivendo reativamente e não propositivamente. Muitas pessoas estão agindo de forma que respondem apenas por mera reação. Elas são conduzidas, estão agindo de forma
a responder por mera reação, não sabem viver de uma forma a construir o seu próprio futuro, mas constroem o seu futuro de acordo com o que as circunstâncias lhes impõem. Ação e reação, ou reação e ação, reação e ação. Estão sendo levadas e conduzidas, mas não estão conduzindo a sua própria vida. Então há sim uma grande necessidade de sermos orientados. Eu me lembro que comecei a trabalhar com carteira assinada com 15 anos, 14 para 15 anos. Eu já falei isso aqui, o meu cunhado, um dos meus cunhados, foi uma pessoa muito importante no meu encaminhamento profissional. Trabalhei por 2 períodos, somados, em épocas diferentes, 10 anos com este meu cunhado. Foi muito importante na minha vida. Quando já era pastor e fui morar na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tinha uma faculdade de psicologia na rua do meu apartamento, e eu disse, eu vou fazer psicologia, porque eu gosto. Então busquei orientação espiritual, e o meu mentor disse assim, olha, você quer fazer 5 anos de psicologia para abrir um consultório, clinicar, ou para te ajudar no aconselhamento pastoral. Eu disse apenas para me ajudar no aconselhamento espiritual, pastoral. Então ele disse, leia bons livros de aconselhamento bíblico e aconselhamento pastoral. Se especialize nisso. Seja um autodidata. Isso fez todo sentido para mim naquela época. Eu me lembro também de um irmão que queria fugir. Ele estava recém-chegado na igreja e ele estava correndo um processo contra ele e ele seria preso. E ele disse, pastor, eu vou fugir para bela Santa Catarina, como o gaúcho diz a respeito de Santa Catarina. Eu disse, se você fugir, você se tornará um fugitivo para sempre, ou até ser capturado. Ele estava num processo de orientação espiritual. Ele estava num processo de discipulado. Ele disse, mas eu posso ser preso a qualquer momento. Eu disse, se você for preso, Deus estará com você lá na cadeia. E eu prometo para você que eu vou visitar você 1 vez por mês. E ele desistiu da ideia de fugir. E um dia eu estava de férias aqui com a minha família aqui em Sorocaba. E um presbítero lá da igreja me ligou dizendo, fulano foi preso. E eu disse para mim mesmo, agora eu tenho a responsabilidade de cumprir a minha promessa. E eu fui 1 vez por mês, todos os meses, enquanto ele esteve preso. O visitei, almoçava com ele, orava com ele, levava livros para ele, até que ele saiu e cumpriu a sua pena. E seguiu no discipulado, foi batizado e se tornou um diácono na igreja. Orientação espiritual. Uma outra situação, um irmão me procura dizendo, pastor, eu sou advogado, mas o que eu gosto mesmo é de ser marceneiro, eu gosto de trabalhar com madeira. Eu falei, nossa, nada a ver uma coisa com a outra. E eu disse para ele o seguinte, Deus te fez com dons e talentos. E se Deus dotou você de habilidade com madeira, e se você gosta disso, e se a advocacia não lhe traz alegria, então, meu irmão, faça aquilo para o que Deus projetou você. E ele está feliz da vida hoje, é empresário, trabalhando muito, muito mesmo. Todos nós, queridos, no meio do furacão
não temos condição de discernir racionalmente e nem de discernir razoavelmente. Estamos envolvidos emocionalmente, enxergamos parte da situação do nosso ponto de vista, portanto, nós precisamos de alguém com um olhar mais isento, de fora, para nos orientar. E quem pode ser o nosso orientador espiritual, o nosso conselheiro ou a nossa conselheira? Quem? Quem pode nos ajudar com sábios conselhos, com conselhos baseados na palavra de Deus? Pode ser um amigo confiável, mas um amigo que seja orientado pelas Sagradas Escrituras. Precisa ser alguém que tenha uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Pode ser o pastor da igreja, aliás, um dos ofícios pastorais é o aconselhamento. Pode ser o presbítero, pode ser um crente, um cristão, que você considere uma pessoa espiritual e não carnal. Uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha sabedoria, que tenha estrada, tenha experiência com Jesus. Pode ser um líder da igreja. E pode ser também aquele ou aquela que nos discipula, o nosso discipulador. Esses dias uma irmã da igreja mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha tido um problema com a sua família. Estava bem triste, bem chateada. E depois de uns dias ela mandou uma outra mensagem dizendo: eu conversei com a minha discipuladora. Ela me orientou. Ela é uma pessoa muito sábia. Então eu fiz as pazes com a minha família. Todos precisam de orientação espiritual. Em segundo lugar, queridos, os benefícios da orientação espiritual. O texto de Provérbios, o versículo 22 e 23 diz: quando caminhares, isso te guiará. Isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Caminho da vida. Quando caminhares, isso te guiará. O benefício da orientação espiritual é a direção, o direcionamento para a nossa vida. Quando te deitares, te guardará. O benefício da orientação espiritual é a nossa própria preservação, a nossa própria defesa, proteção. Ou seja, os benefícios da orientação espiritual têm a ver com o caminho que nós devemos seguir, com o nosso futuro. Mas diz também a respeito da nossa retaguarda, para fazermos as coisas de uma maneira correta, de maneira que não haja consequências desastrosas e nem sejamos pegos de surpresa. A questão não é somente saber o que fazer, mas como fazer, a melhor maneira. Às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, ou decidimos fazer a coisa certa, nós estamos indo numa direção certa, mas a maneira como nós estamos querendo chegar no nosso objetivo está sendo feita de maneira errada, de modo errado, e isto vai dificultar a nossa chegada no objetivo a ser alcançado. E muitas vezes nos cobrará um alto preço, porque nos faltou orientação para o caminho, orientação espiritual. Por isso, o benefício da
orientação espiritual, ele é duplo. Ele é ofensivo e ele é defensivo. Eu vou explicar melhor. Um time de futebol pode atacar bem e se defender mal. Deixa eu puxar a brasa para minha sardinha agora. O Santos de Neymar, que você se encantou, ele era assim. Um time que jogava para frente, que fazia muitos gols, mas que também tomava muitos gols. O Santos de Jorge Sampaoli também foi um time ofensivo. Tive a oportunidade de assistir alguns jogos do Santos. Já estava aqui em Sorocaba. O time ia todo para frente, era bonito de ver. Fazia 3, 4 gols, mas levava 2, 3 ou mais também. A orientação espiritual nos ajuda a crescer espiritualmente, nos ajuda no nosso discernimento espiritual, nos ajuda a sermos maduros, nos ajuda a sermos mais equilibrados, nos ajuda a enxergar melhor a Deus, a vida e a conviver melhor com a nossa família e com os nossos amigos. A orientação espiritual nos ajuda com menos medo e com mais coragem. Nós somos mais assertivos em nossas decisões. Por isso o texto diz que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Quantas vezes eu fiquei em dúvida? E eu não me considero uma pessoa sem conhecimento. Não me considero uma pessoa insegura ou imatura. Todas as vezes que eu passei ou passo por uma situação dessa, eu ligava para o meu orientador. E depois de 30 minutos de conversa, de 40 minutos, de 60 minutos, a situação para mim ficava muito mais clara. A situação ficava muito mais leve e eu ficava muito mais aliviado. Às vezes, a minha dúvida era em relação à teologia, então eu procurava pelo menos 2 professores para conversar. Pesava na balança a ideia, o pensamento de cada um deles e fazia a minha própria definição daquele tema. Bons autores, posso citar alguns aqui: John Stott, Timothy Keller, Richard Foster, dentre outros, Russell Shedd, Ricardo Barbosa, Ricardo Agreste. Bons autores, que escrevem bons livros, autores fidedignos, também nos orientam e nos ajudam bastante. O texto ainda diz que as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Repreensão. A orientação espiritual tem um papel importante, queridos, em nossa vida, nos dizer a verdade, mesmo que não gostemos. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas não podem ser confrontadas. O mínimo confronto, elas acham que estão sendo afrontadas. Elas vão buscar os seus direitos. Nós vivemos uma sociedade da autonomia. Qualquer coisa é advogado, qualquer coisa é processo, qualquer coisa é... Mas segundo a palavra de Deus, o confronto, a admoestação, a advertência, a repreensão é bênção. É bênção. E a orientação espiritual tem esse papel
importante em nossa vida nos dizer a verdade, mesmo que não gostemos. Por isso nós não podemos escolher para os nossos ou o nosso ou a nossa orientadora espiritual, não podemos escolher bajuladores para serem os nossos orientadores. Amigos não falam o que nós queremos ouvir. Amigos falam o que precisamos ouvir. As repreensões da disciplina. Quem gosta de ser chamado a atenção? Quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de ser disciplinado? Mas, queridos, esse é o caminho da vida. A verdadeira vida real, espiritual e não carnal é essa. É o caminho da repreensão que leva à vida, a vida espiritual. Nós precisamos disso. Então, quando nós buscamos um orientador espiritual, uma orientadora espiritual, quando buscamos conselho, buscamos em quem confiamos, buscamos em pessoas que tenham conexão com Deus, buscamos em pessoas que querem o nosso bem. Portanto, essas pessoas, elas estão sim autorizadas a nos advertir, a nos repreender, porque elas querem o nosso bem. Provérbios, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. E é verdade. Os que mais progridem são aqueles que aceitam a repreensão. Já a falta de repreensão é a principal causa da derrota da maioria das pessoas. E a Bíblia também diz isso no Provérbios 13, 18. Quem aceita a correção, quem rejeita a correção, acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Direção, proteção, iluminação, correção, que nos levam ao caminho da vida, são os benefícios da orientação espiritual. Você já considerou a possibilidade de trilhar pelo caminho da orientação espiritual? Uma pergunta que eu deixo para você, se você ainda não está nesse caminho da orientação espiritual. Queridos, mas há um detalhe importante nesse caminho e nesse processo da orientação espiritual. O verso 21 diz assim: ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. É necessário um passo de humildade e de disciplina. Eu digo que juntar a orientação, ou atar a orientação que recebemos em nosso coração, segurar, manter, exige de nós um ato de submissão, de aceitação. Pendurar no pescoço é uma figura, né? Pendurar no pescoço para nunca esquecer é também um ato de sujeição, de humildade. A orientação espiritual é, portanto, um ato de humildade. Em primeiro lugar, porque é uma sujeição de uma alma que quer em tudo fazer a vontade de Deus. Nós nos sujeitamos, em primeiro lugar, a Deus, impelidos pelo seu amor, e nós desejamos ardentemente fazer a sua vontade, viver de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, então, procuramos
a partir dessa decisão, com humildade, com o coração aberto, uma pessoa idônea, um irmão na fé, uma irmã na fé, para abrir o nosso coração e se deixar guiar pelos seus conselhos, pela sua orientação. Isso é um processo, queridos, que exige de nós coragem, humildade, sinceridade, transparência de coração, porque sem isso, praticamente é impossível que a orientação espiritual produza frutos em nossa vida. Aquela pessoa colocada por Deus como nosso orientador, nossa orientadora, precisa nos conhecer bem, precisa conhecer as nossas tentações. Não é pecado falar das nossas tentações. Precisa conhecer as nossas fraquezas, os nossos propósitos. Precisa conhecer as nossas boas inclinações e as nossas más inclinações, as nossas dificuldades, os nossos estímulos, os nossos triunfos, as nossas derrotas, as nossas esperanças, as nossas ilusões. Tudo deve ser revelado, conversado, trabalhado. Isso exige de nós humildade e simplicidade. Nem todos entendem a necessidade de buscar orientação espiritual com alguém mais maduro na fé. Nem todos são humildes o suficiente para receber conselho ou para receber orientação ou até mesmo repreensão. Muitas pessoas dizem, mas eu já tenho a Bíblia, e a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu não preciso porque eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso. Mas o fato é que todos nós precisamos, porque Deus nos fez seres sociais. Seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. Nem a Bíblia é uma pessoa de carne e osso, nem o Espírito Santo se materializa em carne e osso perante nós. Pessoas precisam de pessoas. E é certo, se você for um cristão regenerado, convertido, ou está buscando as verdades da palavra de Deus, que você não busque orientação na cultura, na moda, nos amigos, nos colegas, que não têm uma cosmovisão cristã, que não tem uma cosmovisão bíblica. Ninguém pode dar a você aquilo que não tem. Se o teu colega não tem vida espiritual, você não encontrará vida espiritual através da orientação dele. Certa vez, conversando com uma irmã de uma outra igreja, que estava num processo de separação, eu perguntei a ela, aliás, ela já tinha, né? Estava no processo de divórcio. Eu perguntei a ela, você não procurou ajuda de ninguém antes de você se divorciar? Você não procurou o seu pastor? Você não procurou um presbítero da igreja? Você não procurou uma irmã da igreja, uma diaconisa, uma presbítera, uma irmã mais idosa, que tem uma fé madura para você conversar? Ela disse, não, eu não procurei. E de fato, ocorreu mesmo o divórcio. Se não houver humildade, ninguém recorre a ninguém. Se não houver humildade, não se ouve ninguém.
Se não houver humildade, não se aceita orientação de ninguém. Mas qual é o fim de uma pessoa que não tem humildade? A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Eu posso dizer isso com propriedade, porque pastores, eu trabalho com mentoria de colegas, de outros colegas, pastores representam uma classe muito difícil de trabalhar, pela posição que ocupam, né? Infelizmente, a Igreja Reformada manteve a separação entre clero e laicato, ou leigos e docentes, né? E essa infeliz separação colocam os pastores num pedestal, né, dificultando o acesso ao coração dos pastores. A maioria dos pastores, quando procurados para serem ajudados, diz assim: eu sei, eu não preciso, eu não estou na posição de aceitar conselhos, mas eu estou na posição de dar conselhos. Eu estou aqui para ensinar, não para aprender. E assim os pastores se consideram super-heróis e acabam sucumbindo à depressão, ao burnout e até mesmo ao suicídio. Eu já tentei ajudar diversos colegas e eu não consegui. Não obtive feedback porque falta humildade. Por outro lado, eu não tenho vergonha de dizer que eu busco sim socorro em pastores mais experientes e confiáveis. E até mesmo pessoas que não são pastores. Aqui nesse auditório tenho irmãos que me ajudaram diversas vezes. Queridos, eu queria concluir dizendo: todos precisam de orientação de todos os tipos. Todos nós cristãos que professamos a fé em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo. Professamos a fé no Espírito Santo, na igreja, na ressurreição e na vida eterna. Nós precisamos de orientação espiritual. Jesus instituiu a igreja para exatamente isso. João Calvino acertadamente disse: Deus é o nosso Pai e a igreja, preste muita atenção nesta noite, e a igreja é a nossa mãe. Deus não tem mãe. Deus é mãe, Deus é pai, Deus é tudo em todos, diz a Bíblia. Deus é Espírito. Deus preenche todas as coisas. Então Calvino acertadamente disse: Deus é o nosso Pai e a igreja é a nossa mãe, no seio da qual nós somos alimentados e instruídos. Quem é hoje o teu orientador espiritual? Ou a tua orientadora espiritual? Existe uma luz que encontramos, que Deus nos dá através dessa orientação. Você pode usufruir dessa luz, você deve usufruir dessa luz. Então, quem é o teu conselheiro, conselheira? Quem é o teu pastor? Quem é aquele que te pastoreia? Quem é aquele que você recorre quando está em dúvidas para tomar decisões? Que você recorre quando está aflito ou aflita? Queria encerrar minha palavra dizendo que esse processo, queridos, é uma bênção, porque não existe apenas luz ou direção no caminho da orientação espiritual, existe também encorajamento, existe amizade, existe parceria, existe oração. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos.
Deus nos colocou numa família e ela nos orienta grande parte da nossa vida. Quando eu preciso falar mais duro com as minhas filhas, eu estou dizendo: filha, eu estou fazendo isso porque eu estou preparando você para você viver a sua vida. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Nós vamos lançá-los para viverem a vida deles, eles não são nossos. E Deus nos colocou numa família maior, para que dentro desta família de Deus, nós encontremos pessoas iluminadas pelo Espírito Santo, para nos orientar em nossa caminhada de crescimento espiritual e de maturidade cristã, e nessa caminhada em direção à vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe e essa palavra possa ficar em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.